Abel Ferreira pediu a contratação de um jogador que atua no futebol brasileiro. A gente já tem esse nome, fica aqui com a gente no vídeo. Tem o Felipe Luiz falando aí do confronto contra o Palmeiras, que promete, já tá esquentando aí o confronto. Essa fala do Felipe Luiz, tratou o Palmeiras com muito respeito, inclusive o Rogério Ceni também tem pontuação desses dois grandes técnicos. Vamos chegando aí para mais um vídeo. Peço por gentileza, cara, você que já conhece o nosso trabalho, like no vídeo por gentileza. Você que não conhece ainda o nosso trabalho, caiu nesse vídeo de paraquedas, espera um pouquinho, assiste o vídeo até o final, aí sim, se você curtir, você dá o like e se inscreve no canal. E o Felipe Luiz, então, já falou sobre o jogo, Arlan Dias, tratou o Palmeiras com muito respeito. E o que ele falou aí? Já esquentou o clima É um clássico, né? Se tornou um clássico agora, né? Virou, se a gente já tinha os clássicos locais, agora tem que aguentar também clássico regional fora, né? Interregional aí com o Flamengo. Muito, muito importante hoje, sem nenhuma dúvida, o grande rival aqui, um dos maiores elencos aqui do Brasil também, e temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Então vai ser um grande jogo, vai ser um clássico moderno, né, do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. E claro, sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos, mas que sem nenhuma dúvida o Flamengo onde vai para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente do que nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco. Um pontuado aí como clássico moderno, né? Porque até então não era tido tanto como clássico, né? Palmeiras e Flamengo. É um jogo importante, mas os últimos anos deu uma florada absurda, né? Decisão de Libertadores e fora os jogos no Brasileiro e fora as provocações também, né? Exatamente. E, cara, uma coisa que eu tô de olho aqui é que o Palmeiras não deve ir no limite físico para esse jogo contra o Flamengo. Por isso que eu tô esperando um jogo muito bom. A gente tem a partida contra o Ceará hoje, lógico. Vamos ver quem vai entrar em campo, que é uma partida importante. O Ceará tá em 5º lugar. Mas o Palmeiras deve ir, né? Pelo menos o Abel deve rodar hoje, principalmente se ele decidir o jogo logo. Ele deve ter um time muito descansado para esse jogo contra o Flamengo, hein? E para mim, hoje é o duelo dos dois melhores técnicos do Brasil. O Felipe Luiz, mesmo que esteja variando agora no Flamengo, aqui para mim não tem discussão. E se o Palmeiras conseguir pontuar com o Flamengo, pontuar contra o Flamengo, lembrando que a necessidade é deles, né? O Flamengo, de qualquer jeito, vai ter que sair pro jogo. É o que o Felipe Luiz falou mesmo, os caras sempre eles vêm para ganhar, né? É difícil, acho que é uma rara ocasião em que você vê o Flamengo retrancado. O Flamengo, às vezes, ele tem até esse fardo, né, que a gente falou que foi criado pela imprensa, de que eles precisam sempre ir para cima, sempre ganhar o jogo, e muitas vezes isso é ruim. Né? Muitas vezes isso é ruim porque eles não aceitam, não veem com bons olhos em determinado contexto um empate. Então, nessa ocasião específica, o Palmeiras tem 4 pontos do Flamengo hoje. O Flamengo tem que sair, cara. Tem que sair de qualquer jeito, porque é ruim para eles manter essa distância. O empate é do Palmeiras. O Palmeiras pode se dar ao luxo, por incrível que pareça, de jogar pelo empate, mas eu também não gosto dessa ideia. Eu tento enxergar aqui a oportunidade. A oportunidade que o Palmeiras hoje tem condição de ganhar sim do Flamengo. Eu acho que pela primeira vez, olhando hoje, posso estar falando uma groselha imensa, tá? Acho que o Palmeiras tem, no todo, o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Flamengo, hoje. De opção, tá? De peça. Não tô falando se você comparar o Arrascaeta com o meio do Palmeiras hoje. Tô falando de você falar de opções. Tô falando de leque de opções, de cara que entra e o nível do time não cai. E os caras não devem ter o De La Cruz também, né? De La Cruz que tá lesionado. Então eu vejo a gente aí como favorito, não levemente, tá? Levemente favorito para esse confronto. Mas aí quando a bola rola é outra coisa, né? Por ser em casa, né? E assim, até já dando uma introdução na fala da Rogério Ceni, a tal da espanholização, né, do futebol que a galera falava. Se um dia ficar só Flamengo e Palmeiras. Eu sei que ainda tem outros tipos, por exemplo, a gente teve 2 títulos aí de Libertadores de Fluminense e Botafogo, a gente teve Copa do Brasil recente do próprio São Paulo, então tem um time ou outro que às vezes consegue uma coisa que é normal, né? Não dá pra ganhar tudo. Mas, de fato, especialmente o brasileiro, que tem esse lance da regularidade, que é o campeonato mais longo, acaba ficando sempre os dois ali na ponta. Não ganha há muito tempo, mas vai voltar a ganhar. Pode ser que não seja isso. Mas a tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa mesma maneira, no futuro, vai conseguir brigar cada vez mais por um título. Estou falando ganhar títulos de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, uma hora acontece. Se eu disser para você que é do dia para a noite, não foi.
Se você vê o Paris Saint-Germain, é uma história contra o Manchester City, é uma história. Agora, aqui é mais difícil. Aqui tem 2 times no momento que eles destoam dos demais, que é Flamengo e Palmeiras. E eles estão em todas as disputas, exceto Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Então, assim, para passar esses clubes, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas para se colocar num patamar muito próximo a outros, eu acho que isso pode acontecer, assim, em breve. Agora, o problema é que para você ser campeão brasileiro, você tem que passar por Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E essa é uma disputa que ainda não é saudável ainda para a gente, mas que pode ser com um futuro, espero eu, mais curto do que as pessoas imaginam. E cara, eu discordo dele, viu? Por incrível que parível, eu discordo do Rogério Ceni porque você necessariamente, por mais que o Palmeiras e Flamengo eles cheguem em todas as competições, em alguns contextos você vai ter isso facilitado. O próprio Palmeiras, por exemplo, se o Flamengo cair na Libertadores, o Palmeiras talvez tenha muita mais dificuldade no Brasileirão, porque o Flamengo vai passar a focar só no Brasileirão, se for eliminado da Libertadores. Mas eu acho que pro Bahia ganhar um título é possível sim. Aí pode ser por aquela injeção súbita de grana, que nem o Atlético Mineiro 2021. Lembra do Atlético Mineiro 2021? Que por pouquinho os caras foram eliminados da Libertadores pelo Palmeiras. Os caras iam fazer a tríplice coroa, pô. Mas por quê? Muita injeção de dinheiro. O Galo teve uma injeção absurda ali. O Botafogo 2024 também, você viu que já deu uma decaída boa, né? Mas eles tiveram uma injeção de dinheiro absurda em 2024 e, pô, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, eu penso que é possível. Talvez o Bahia chegar em alguma outra competição, eu acho que é plenamente possível, sim. Mas a grande questão aqui o futebol brasileiro, eu acho que ele pode deixar de ser ciclo, né? Ser cíclico, na verdade. Você viu que a gente já teve aí, pô, Santos em fase boa, a gente teve o São Paulo, a gente teve o próprio Palmeiras também, era pós-Parmalat, mas eu acho que quando você tem uma administração boa, que nem o Bahia, se o Bahia seguir sendo a potência que é administrada pelo Grupo City, dificilmente volta, né, cara? Você pega o próprio City em 2008, o City contratava Elano, contratava o Jô, que jogava no Corinthians, mas assim, era aquele time igual o Bahia é hoje, que ele figurava em meio de tabela, batia de frente com os grandes, e em médio e longo prazo virou uma potência, né? Que se você for ver hoje não tem nem como competir financeiramente com o City. Se o Bahia caminhar para esse caminho aí, ir por esse caminho aí, né? É bem difícil, né? Fica realmente bem difícil seguir os passos do City, né? Ele acabou não citando ali Sul-Americana. É que o Bahia tá bem na Libertadores, pra você ir pra Sul-Americana você tem que ir mal, né? Mas aí também é o caminho que alguns times aí estão encontrando para levantar alguma taça aí também, sem o Flamengo e que hoje Flamengo e Palmeiras se caem pra Sul-Americana. É que alguma coisa deu muito errada, né? Ou na temporada anterior ou na temporada atual. E um recado importante para vocês aqui da KTO. Imagina você transformar sua paixão pela Copa do Brasil numa oportunidade de ouro. Então, até nessa quinta-feira, dia 22, à meia-noite, a KTO te dá a chance de turbinar seus ganhos com a promoção Ganhe até R$200 extra. É simples. Você monta uma aposta múltipla com 3 ou mais seleções só na Copa do Brasil. O Erlan vai pôr na tela aí, ó, a gente já fez a nossa de hoje para o jogo do Palmeiras. Se você quiser copiar, tá fácil. É só você criar tua conta no QR Code aqui embaixo e copiar a nossa entrada. E aí, ó, você pode fazer 3 seleções ou mais na Copa do Brasil com odds mínimas de 3 e receber 25% a mais no seu lucro. Até R$200, tá? E o melhor, a aposta máxima é só R$25, ou seja, para você brincar aí com responsabilidade. A sua aposta máxima é de R$25, então todo mundo pode entrar. E tem mais, cada aposta te coloca aí na corrida da Liga do Milhão com prêmios diários de R$1.000 mensais até 5 mil e um grande prêmio de 1 milhão. Ó, R$1.000 diários, 5 mil por mês e um prêmio de 1 milhão que pode acontecer aí, o grande prêmio de 1 milhão. Você quer um motivo extra? Cria a tua conta na KTO agora, QR Code aqui, link na bio, descrição, só você escanear aqui, fazer seu cadastro e ativar lá nas abas promoções a Liga do Milhão, tá? Você é só ativar ali também, ativar a sua oferta de ganhar até os R$200 extras, monta a sua múltipla, participa e lembre-se, sempre com responsabilidade para maiores de 18 anos. Perfeito, senhores? E transicionando aqui o assunto, né, rapaziada, a gente falou de uma contratação de um possível reforço do Palmeiras, a possibilidade de reforço do Palmeiras. O Palmeiras vai em busca de mais uma contratação aqui. Informação de diversos veículos
dos que cobrem o Atlético Mineiro, em exclusivo do setorista Bica Galo, é um canal lá do Galo, Bica Galo, que inclusive já deu diversas fontes, inclusive empréstimo do Caio Paulista, do Bruno Fux, os caras que anteciparam também. E tem aqui mais informações a respeito que o Palmeiras está procurando mais uma contratação para a sequência do futebol brasileiro, e depois de assinar com Micael, Emiliano Martins, Facundo Torre, Paulinho, Vitor Roque, essa galera toda aí, o Abel Ferreira, isso é um pedido do Abel Ferreira. O Palmeiras quer o Rubens, do Atlético Mineiro. Palmeiras quer o Rubens, ele que tem 23 anos e hoje ele é um dos principais jogadores do Galo. Dá para se dizer que é Hulk, não sei, talvez o Scarpa e o Rubens. São esses três em nível de escala de importância. O torcedor do Galo que estiver assistindo o vídeo pode me responder. Mas hoje ele é extremamente elogiado. Dizem que hoje o Atlético é um com o Rubens e o outro sem. Tamanha é a importância do cara hoje, muito que o Cuca usava ele na lateral, ele era lateral esquerdo, né, jogava na esquerda, e aí ele passou a ser meio campista, tá? Ele é muito polivalente, atua no meio campo e lateral esquerdo. O Rubens, que inclusive ele marcou um dos gols aí na vitória da goleada do Galo contra o Maringá, que garantiu aí a classificação do Galo para a próxima fase da Copa do Brasil, e nessa temporada ele tem 27 jogos com 3 gols e 3 assistências, tá? Então tem, inclusive aqui, a namorada do Rubens. Isso aqui é fofoca, tá? É Nelson Rubens aqui pra vocês. Não é Nelson Rubens mais, né? Agora é... Como é que é o nome dele lá? É Léo... Como é que é? Léo Dias. Nelson Rubens, caramba, eu fui muito devagar. Né? Léo Dias. Nelson Rubens, eu revelei minha idade. Léo Dias, dando uma de Léo Dias pra vocês aqui. A Ana Mel, namorada do Rubens, ela tá seguindo o Palmeiras nas redes sociais. Então, atenção. Você que gosta de sinais, tá? Já a namorada do Rubens começou a seguir o Palmeiras nas redes sociais, e então é um pedido do Abel Ferreira. O Abel Ferreira pediu a contratação do meio-campista, lateral esquerdo, do Atlético Mineiro. Eu quero saber de você, é um bom nome? Você gosta desse nome desse jogador? Você acha realmente pode ser uma boa, pode agregar para o time do Palmeiras? Lembrando que o Rubens, ele quase deixou o Atlético Mineiro, foi ano passado, inclusive acho que é o Rubens que ele perde um pênalti contra o Everton, né, em 2022. Ponto importante também, né? Exatamente, olha lá. Aumentou o rumor, não? Aumentou o rumor. Aí já reforça a ideia, tem as características do clube. Então, a ideia do Rubens antes era se transferir, mas ele não gostaria de ficar mais uma temporada sendo reserva do Arana. Então, ele conversou com o Cuca e agora ele passou a ser titular, que prometeu usar ele no meio-campo, então ele está sendo mais utilizado. Mas o Rubens está sendo muito elogiado pela torcida do Galo, inclusive aí os adjetivos, né, que eles estão usando lá, que é jogador muito aguerrido, jogador mais competitivo até do Hulk, tá? Até em relação ao Hulk, mais competitivo do Galo em 2025. Então, o pessoal comenta realmente uma possível venda, né, do Rubens para o Palmeiras. E o Rubens, você pode até assistir o jogo aí dele, os lances dele ontem contra o Maringá, ou até os lances dele no clássico contra o Cruzeiro, onde ele foi muito bem na questão de recuperar o famoso lançamento nas costas dele, né? Ele conseguiu fazer esse tipo de recuperação, velocidade, deslocamento, imposição física. Eu dei uma olhada aqui em alguns lances dele, reação rápida. Enfim, ele tá muito bem, se entregando muito em duelo, dividida, e é um dos, se não o, tá? Eu não tô falando nenhum exagero aqui, não. Melhor jogador do Galo no ano. Então, atenção, fiquem espertos aí, porque podem surgir mais novidades sobre Rubens. Enfim, Erlandia, se aprova, eu conheço pouco, tá? Conheço pouco do Rubens, mas esse ano, junto com o Hulk, é um dos principais jogadores do Galo. Tem a questão do Piquerez, né, que a gente já trouxe aqui, se o Piquerez pode ir embora ou não. Eu acho que se você olhar, inclusive, os laterais esquerdos, você tá falando, ele tá jogando um pouquinho mais para frente, mas os jogadores ali daquele corredor esquerdo hoje, ele realmente é um dos melhores aí do país, né? O Piquerez, para mim, é disparado o melhor. O Piquerez é o primeiro caso de prime depois pós-lesão, né? O cara lesionou e voltou melhor, nunca vi isso, de joelho ainda, mas exatamente por ele ter voltado melhor, pode ser que em algum momento aí ele saia. Eu acho que o Rubens atende bem, assim, teve esse lance aí do pênalti, mas até quando ele perde pênalti ali, ele era meio que tava subindo da base ali, né, era um moleque promissor. O pênalti fica marcado, mas o jogo em si, né, ele é muito bom, né, então é interessante. E
pedido do Abel, né? O Abel a gente já falou aqui, né? Parece que às vezes o Abel dá uns botes errados aí, mas a gente confia também, porque a gente sabe também, tem o scout, não é só ele, né? Tem toda a comissão aí interessada. Eu acho que é um nome interessante sim, velho. Então, aqui, qual que é a grande questão? Às vezes o pessoal já tá cornetando, né? Falando, é bagre. Rapaziada, calma, né? Calma. Você viu aí que tem Bruno Fux e Emiliano Martins. O Emiliano Martins, em especial, eu tô gostando muito do futebol dele. E ele chegou aqui no Palmeiras, eu não tinha expectativa nenhuma sobre ele. Não tinha expectativa nenhuma. Eu falei, cara, o que vai acontecer com esse cara? O post Será que ele de vai ser anúncio reserva? dele é bizarro, né? A collab que ele fez ali com o Palmeiras do anúncio, que a galera tava xingando, falou, pessoal, tem um pouquinho de noção, pelo menos, cara. Internet, os caras não têm muita noção, não. Mas, enfim, cara, vamos aguardar. Deixa sua opinião aí. O que você acha sobre essa sondagem de Abel Ferreira pedir um reforço específico? Na verdade, não é sondagem, tá? O Abel pediu, na verdade. Isso é uma informação. Se você chegou até o final do vídeo, por favor, cara, dá o like, por gentileza. Se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, faz o pacote inteiro aí. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. E lembrando que hoje tem Verdão, hein? Valeu!